Presente para você. Esse gesto se repete mais e mais nas casas e empresas dos brasileiros. Segundo o Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floriculturas, o consumo no Brasil só cresce, o que demonstra claramente que o consumo das flores não é só nas datas comemorativas, ele está acontecendo todos os dias, como objeto decorativo, como paisagismo e como presente. Nós estamos num estúdio floral e queremos conhecer um pouco mais do que faz um estúdio floral, qual é o movimento desse negócio e principalmente onde ele participa das nossas vidas. Para desvendar esse universo tão vasto das flores no nosso dia a dia, na nossa vida, alguém me ajude a decifrar essa planta. Eu vim conhecer o estúdio Floral Libélula. Laís Molloy, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós estamos muito felizes de conhecer esse estúdio e mais do que isso, Laís, entender como é que essas flores influenciam a nossa vida. A primeira pergunta que nos vem à cabeça é: o que é um estúdio floral? O que faz um estúdio floral? Um estúdio floral trabalha com flores de corte, flores em vaso. Trabalha o design floral, né? Trabalha o design floral com esses produtos de uma forma um pouco mais sofisticada e de uma qualidade superior. E a ideia é harmonizá-los para que eles passem um efeito de beleza, de harmonia. Aí é a parte do arranjo floral, o design do arranjo floral, sim. A gente usa diferentes espécies, montando no formato que a gente gostaria de dar para o arranjo, de forma que isso fique harmonioso. E eu com você aqui, Laís, uma paisagista, uma engenheira agrônoma e uma designer floral. Nós vamos botar a mão na massa, é isso? Vamos lá. Vamos colocar então o nosso avental. Enquanto a gente coloca o nosso avental, vamos fazer um arranjo, é isso? Vamos fazer hoje um arranjo com visual tropical. Então esse é o Dicas MBM, que te traz 5 dicas de como as flores podem entrar na nossa vida de uma forma diferente. Confira! Nós vamos fazer um arranjo com essas flores tropicais, que é a primeira dica. Depois vocês vão ver como é que fica, né, Laís? Por que a flor tropical está tão em alta hoje em dia? Porque é uma tendência brasileira, é a flor que a gente naturalmente tem aqui. E às vezes a gente consegue até fazer um arranjo com as flores que a gente tem no nosso quintal. E o que a gente vai usar para esse arranjo? Para esse arranjo especificamente eu estou usando um vaso de cerâmica. Aqui dentro tem espuma floral que já está previamente hidratada. Você jogou uma aguinha nela para ela inflar, né? Hidratada e com conservante floral. Ok. E daí, vamos usar as flores grandes. Vamos usar a palma. A palma, na verdade, só para dar um colorido a mais, ela é uma planta que não é originária do Brasil e antigamente ela era muito usada, muito associada a dia de finados. E hoje em dia as pessoas quase não lembram e é muito bonita, né? E é muito bonita. Esse arranjo, ele serve tanto para decorar a casa, mas também tem uma tendência muito interessante que é a assinatura floral, né? Sim, assinatura floral. E o que é a assinatura floral? A assinatura floral é para aquela pessoa que precisa ou gosta, tem prazer em deixar o seu ambiente de trabalho mais elegante. Mas pode ser a casa também, a pessoa assinar a flor para trocar toda semana em casa. Pode ser a casa. A pessoa, por exemplo, que tem uma clínica, uma loja, um escritório, eles precisam estar sempre bonitos, né? Elegante, o ambiente dele precisa estar assim. Suculentas, a segunda dica. Laís, enquanto a gente está fazendo esse arranjo de flores tropicais, me conta o seguinte: as suculentas estão fazendo parte da vida de todo mundo. Todo mundo conhece as suculentas. O que aconteceu? As suculentas são um sucesso porque elas são fáceis de cuidar. O manejo delas é bem tranquilo. São bem brilhantes, bonitas, né? E duráveis e são bonitas, é uma graça. E ela precisa, como é que é? Qual é a manutenção da suculenta? A suculenta precisa de pouca água, então depende do lugar onde você vai colocá-las. Se você coloca no ambiente externo, você precisa, logicamente, ter um vaso que tem a drenagem de água para escoar água de chuva, né?
Porque senão mata a suculenta, muita A água. suculenta gosta de pouca água. Ah, tá certo. Quando esse vaso que você está vendo aí, ele não tem drenagem de água. Tanto esse quanto esse. Exatamente. Nenhum dos dois tem como drenar água. Então a gente coloca pouca água e faz a irrigação A cada 7 dias? cada 7 dias. Quando o clima está úmido, eu até espaço um pouquinho mais. Tá certo. Muito bonito, muito legal. O uso de ervas. É uma mini horta isso aqui, Laís? Na verdade, é exclusivamente para temperos, para quem gosta de cozinhar, tem uma cozinha gourmet e gosta de ter tempero fresco, em que às vezes a pessoa mora em apartamento e não pode ter. Não pode E essa é uma solução ótima. É uma floreira com uma espécie de resina, plástico, que imita a cerâmica, né, Laís? Isso. E o interessante dessa mini horta, mini canteiro de temperos, é que esse é um vaso que tem um sistema de irrigação por capilaridade. Ou seja, ele tem um buraquinho aqui. Ele tem um buraquinho aqui. Eu posso regar? Pode. O Bruno vai colocar a água. Aqui embaixo do vaso tem um reservatório de água. E a água, conforme a necessidade da planta, ela vai subindo. E a terra está sempre úmida. Coloca a mão. Tá mesmo. Nossa, e bem fofinha, né? É bem fofinha. Então a pessoa vai viajar uma semana, a hortinha dela não vai morrer. É mais fácil que cuidar de cachorro, né? Não. Muito mais fácil. Se bem que eu também adoro cachorro. Viu? Eu também. Não pode juntar os dois, que é capaz que o cachorro coma a ervinha, né? Difícil, porque isso é pimenta. Você tá comendo pimenta do quê? Muito bem. Além de pimenta, o que a gente tem aqui, Laís? Alecrim, salsinha, Olha que gracinha. manjericão, cebolinha e tomilho. Ela precisa de sol, de muito sol? Precisa de um pouquinho de sol pela manhã, mas isso daqui ainda é muda. Eu recém plantei essa semana. Então por isso que elas estão pequenininhas assim. Crescem rápido? Vinga. Tá certo. Então, para você que é um mestre cuca e que não tem espaço de terra em sua casa ou apartamento, em casa é mais fácil, né? Então é mais um apartamento. Essa hortinha em casa. Quarta dica: os quadros verdes inteligentes. É planta natural na sala de casa, no escritório. Como é que é isso? Pendurada, como se fosse uma obra de arte, Laís? Sim, na verdade é um quadro verde com planta natural e que também, pelo método de capilaridade, ela é irrigada. E o bom dele é que ele não passa umidade para a parede, não precisa fazer a instalação hidráulica para fazer a irrigação, mas esses quadros eles são específicos para o ambiente interno. E só pequenos ou tem quadros maiores, de tamanhos maiores? Porque aí se for muito grande já não é um quadro, é uma parede, é um muro verde, é isso? Se for muito maior do que esse, aí já é um muro verde. E precisa ter um escoamento de água. Aí a gente precisa fazer um projeto, porque aí precisa de um ponto de água, precisa fazer instalação hidráulica para fazer irrigação. É outro conceito que a gente também trabalha. E você também faz, né? Sim. E você vê que a planta ela acaba sendo unânime, né, Laís? Não tem quem diga que não gosta de flores e plantas, né? É mais difícil, né? É muito difícil. Quinta dica já? Meu Deus do céu, passou rápido, né? A gente é bom de papo, né, Laís? Ela estava aqui com a gente o tempo todo. O uso das orquídeas. Gente, uma das plantas mais celebradas e mais amadas do Brasil. Eu conheço muita gente que tem orquidários enormes, mas é uma planta difícil de cuidar, né, Laís? Não é tão difícil assim. É, então... Na verdade, a orquídea requer pouca água em ambiente interno e ela é bem durável. Na verdade, o que eu tenho trazido aqui para o estúdio é a mescla da orquídea com folhagens, porque ela fica uma coisa harmoniosa, bonita. Nesse caso ela fica bem tropical, porque a gente tem uma palmeirinha aqui, tem um filodendro chanadu aqui. Então, o que acontece? O que é legal da orquídea também, quando ela é montada em vasos de vidro, a raiz dela pega um pouco de luminosidade, imitando o que a gente tem na natureza, porque a orquídea, se você for pensar, ela fica
nas árvores, originalmente. E às vezes até no topo delas, né? Sim, ela fica no caule das árvores, né? Então lá ela se desenvolve. A raiz dela, mesmo sombreada, ela leva um pouco de iluminação. Montada no vaso de vidro, ela também fica com a raiz, mesmo que sombreada pela casca, ela também recebe um pouco de iluminação. Isso faz também com que ela aumente a durabilidade. Você cultiva orquídeas na sua casa? Cultivo. Com certeza, né, gente? Olha a pergunta, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas eu acho uma planta realmente muito bonita e muito versátil, né? Inclusive para as assinaturas florais você deve usar bastante. Para as assinaturas florais de orquídeas e vasos assim plantados é uma das minhas preferidas e dos clientes também. Bom, depois dessas dicas muito interessantes que a gente aprende muito, eu quero agradecer a Laís. Mas o que você está fazendo aí? É laque de cabelo? Não, vamos finalizar com um brilha-folha? Brilha-folha. É um segredinho. É um segredinho? Você está compartilhando com a gente. Deixa eu ver. Olha só. Nossa, impressionante. Então, Laís, depois de toda essa maravilha, desse aprendizado, eu quero te agradecer. Como é que as pessoas podem falar com você? Elas podem me passar uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram ou por WhatsApp. E com hora marcada, né? Também é uma forma de ter um atendimento bem personalizado. Bem personalizado. A Laís faz decoração de eventos, paisagismo, assinatura floral e todo esse universo que as flores e plantas trazem para a nossa vida. Foi uma incursão, foi um passeio muito legal e eu espero que vocês que estão com a gente na TV MBM continuem conosco. Eu sou Bruno Chamochumbi, essa é a sua Dicas MBM na TV MBM e até a próxima. Tchau! Gente, eu acho que o que sai errado sai melhor do que sai certo.